Salve, salve, pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente reunidos para bater um papo com Arthur Salles, que já esteve aqui no Portal Fio do Tempo, né, para falar sobre neuropsicologia da propaganda ou neuromarketing da propaganda. Na época, o Arthur sinalizou que seria, no caso, a neuropsicologia seria a expressão que ele prefere, inclusive, trabalhar, mas que a outra também está correta. E a gente vai fazer hoje um bate-papo que será uma espécie de uma segunda parte, uma segunda etapa do primeiro encontro. Lembrando ao pessoal que não assistiu o vídeo 1, Neuropsicologia da Propaganda, com o Arthur e comigo conversando, está aqui disponível no nosso canal, né, no Portal Fio do Tempo. O Arthur Salles, ele é professor, ele é médico, psiquiatra, psicólogo, também perito forense. Né? Arthur, seja muito bem-vindo. Né? É um prazer recebê-lo novamente aqui no Portal Fio do Tempo. Né? A palavra é tua. Ok. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de fazer parte desse canal tão eloquente e tão esclarecedor, e espero poder contribuir aí com o nosso discurso, com a nossa narrativa, dando continuidade àquela primeira abordagem que fizemos. Tá joia, Arthur. Okay. Vamos fazer o seguinte. Para dar o início hoje, eu guardei aqui o slide que você havia montado no primeiro encontro, sim, né? E vou colocar ele no momento exato da passagem que você já havia comentado, para a gente retomar daqui, né? Deixa eu colocar ele aqui em tela. Aí. Colocando ele em tela, isso. Essa imagem aqui talvez seja melhor. Você prefere que eu coloque ele tela inteira ou será que aqui dá para ver? Aqui dá para ver, né? Para mim dá. Ótimo. Essa imagem, o Arthur, cérebro neomamífero, cérebro paleomamífero, cérebro proto-reptílico. O que seria exatamente? Explica para a gente, por gentileza. Pois não. Veja bem, isso aí Paul MacLean, ele, alguns anos atrás, ele fez uma divisão mais ou menos didática em 3 estruturas neurais. É claro que o cérebro é muito mais subdividido em várias estruturas, no entanto, didaticamente, me parece bastante pertinente essa divisão. Qual seja o cérebro proto-reptílico, o cérebro paleomamífero e o cérebro neomamífero. Ao longo da evolução, nós tínhamos apenas o proto-reptílico e depois nos desenvolvemos para o paleomamífero até chegarmos ao nosso neomamífero, e que plenamente foi desenvolvido quando do surgimento do Homo sapiens sapiens. Neandertalenses, outros hominídeos também tinham. No entanto, a plenitude e a capacidade do desenvolvimento neural e a capacidade de operações complexas data de, na verdade, 195 mil anos, que é a data, ou que é a idade em que o Homo sapiens sapiens tem em relação ao Neandertalenses, que surgiu mais ou menos há 400 mil anos atrás. Para isso ficar um pouco mais claro, se puder passar o próximo. Sim, vou botar aqui na sequência. Ok. Então, veja bem, todos nós temos, vejam bem, um cérebro primitivo. Isto porque esse cérebro primitivo ele é responsável principalmente pela agressão, autopreservação, sexualidade, e isso nós temos. E esse cérebro data de mais ou menos 260 milhões de anos atrás, desde a época dos grandes répteis, que foram extintos mais ou menos há 60 milhões de anos atrás. Somente a partir daquele meteoro no México que promoveu a extinção dos grandes répteis, somente em função disso é que houve a possibilidade de se desenvolver
uma próxima camada que seria o paleomamífero. Você veja que antigamente não havia a capacidade de percepção do outro, da autocrítica, era simplesmente autopreservação e agressão. Você veja, Sim. se hoje existe o jacaré, dragão de Komodo, talvez as pessoas conheçam. Eles têm canibalismo, ou seja, se passa um filhotinho e se ele está com fome, ele simplesmente pega porque não reconhece essa relação de parentesco, não tem esse instinto, esse espírito gregário que já vai surgir lá no cérebro intermediário ou paleomamífero, em que existe uma coesão, uma espécie de grupalidade. Os leões eles se articulam estrategicamente para fazer uma caça, ou seja, já há uma grupalidade. Os lobos também, cada um faz a sua função. Os leões eles fazem uma estratégia de espantar, enquanto dois ficam lá na emboscada contra o vento para que a presa não sinta o faro. Veja que coisa esmiuçada, né? E quando chegam, ou quando as presas enfim, a presa chega próximo, as outras duas leoas atacam. E também tem uma grande preocupação com a prole. Isso aí já é do cérebro paleomamífero. E, por fim, surge o paleomamífero, de 60 milhões de anos atrás, até surgir desde Lucy, a nossa tataravó, há 4 milhões de anos atrás, mais ou menos. Ela, só um momento, que surgiu a primeira linhagem dos hominídeos, que foi evoluindo, ela era uma Australopithecus, né? E que foi evoluindo até chegar antes o Neanderthalensis e agora o nosso cérebro, que é do Homo sapiens sapiens. A grande diferença entre ambos, tanto que no encontro de há 50 mil anos atrás, quando o Sapiens sapiens ultrapassou a barreira do Saara e encontrou o Neandertal, que vivia no norte da África e também no sul da Europa, houve essa encontro e, por uma questão de autopreservação, quem operasse de uma forma ou quem resolvesse problemas mais complexos sobreviveria. E eis o que aconteceu. O Neanderthalensis pereceu há mais ou menos 30 mil anos atrás e o Sapiens sapiens perdurou, não que a gente não tenha cruzado. Sim, o mundo todo tem gene de neandertalenses, ou seja, isso é espalhado para o mundo inteiro. Então, essa seria a capacidade cognitiva. Mas tem um problema no que se refere ao consumo. Pode, por favor, passar ao próximo? Vamos botar nesse próximo aqui. Cérebro primitivo e cérebro moderno, que seria... Isso. Vocês vejam aqui na figura que tem um esqueminha do reptiliano, que é o mais instintivo, paleomamífero e neomamífero. Nesse caso, a antiguidade é posto. Então, quem manda, seja pelo ponto de vista evolucionário, seja pelo ponto de vista arquetípico, seja pelo ponto de vista neural mesmo, antiguidade é posto. Ou seja, quem é que manda, digamos assim? Quem é que tem a voz final? Enfim, com certeza é o mais antigo, que é, no caso, o cérebro primitivo ou proto-reptílico. Nós temos esse proto-reptílico, que antigamente havia, só que depois dele surgiu o paleomamífero. E depois disso surgiu o moderno, o neomamífero. Mas você veja que a gente só conseguirá agir com o cérebro cognitivo se houver uma acalmia dos cérebros mais primitivos. Você veja que, se por acaso a gente está conversando civilizadamente e alguma coisa incomoda, a gente já começa, eventualmente, a agir mais emocionalmente. Por exemplo, uma fila de banco, alguém fura a fila, meu amigo, calma, não entra.
já existe uma tonalidade emocional, porque a emoção começa a emergir. E se houver um entrevero, já parte para o instintivo, que é da agressão. O que foi? Eventualmente surge vias de fato, porque aí vai progressivamente e a gente vai perdendo a razão. Então, eu diria que a nossa capacidade cognitiva ela fica encharcada, ela fica completa. A emoção é inversamente proporcional à razão. E sem falar do instinto, que é muito mais ainda. Então, quando eles emergem, não há como você pensar corretamente. Ok? Vamos passar para outra, então? Exato. Deixa eu ver aqui. Essa aí é para a quarta imagem. Isso aí é só para mostrar a diferença do córtex pré-frontal, onde existe o raciocínio mais complexo, onde existe o entendimento do símbolo, o entendimento da metáfora, o aprimoramento da linguagem. Mas ele só funciona se as outras partes primitivas estiverem em acalmia. Se elas entrarem em ebulição, a razão já não funciona mais corretamente. E eis aquilo que a neuropsicologia da propaganda almeja alcançar, como veremos um pouco mais avante. Só um minutinho, Arthur, para eu passar aqui para o próximo. Ok. Vou botar aqui um pouquinho menor. Aqui. Isso aqui é a imagem de um tiranossauro. Os dois seriam tiranossauros. Exatamente. Essa imagem aí, nós podemos. Ela serve principalmente para nos remeter ao vídeo que anteriormente você passou, que diz respeito à correção, ao princípio ético, à moralidade, digamos assim, das relações. É ético você tentar convencer alguém, independentemente do critério de avaliação do outro. Você veja que eu coloquei isso aí bastante associado àquele especialista de marketing que o presidente Clinton recorreu para conseguir manipular as massas de modo a excluir a capacidade cognitiva e atingir os cérebros mais primitivos. Então, esse slide aí, você veja que esse slide à direita tem um tiranossauro engolindo um ser humano. Na verdade, esses são dois indivíduos, vamos supor, dois CEOs de empresas tentando fazer uma negociação, ambos transvestidos, simulando uma civilidade ou uma pseudo-civilidade. A rigor, são apenas cérebros protorreptílicos utilizando a articulação cognitiva para o convencimento e obter o mais carnivoramente, me perdoe o termo, para retirar do outro as vantagens. Isso aí é alguma coisa extremamente egoprevalente. Ô Arthur, eu vou pedir aqui uns minutos para a gente fazer o seguinte. Sim. Como nós estávamos conversando antes, né? Antes do início desse segundo encontro. Sim. Eu vou colocar para o pessoal ver, são 2 minutos e meio, 3 minutos, o vídeo o qual nós estamos nos referindo, né? Para o pessoal entender do que nós estamos falando, né? Sim. Esse vídeo que eu vou colocar agora, ele foi retirado, né? Do documentário The Center of the Self, do Adam Kurtz, né? Eu não me recordo se foi no ano de 2000, 2002, mas enfim, salvo engano, ele é do episódio 2, e esse vídeo nos interessa especialmente com essa imagem que você está articulando na sequência das imagens para analisar a neuropsicologia da propaganda, porque ele mostra
o que eu entendo hoje, né, como a nascente dessa neuropsicologia de propaganda, da nascente da instrumentalização das linguagens, visando a persuasão e a manipulação de grupos, de demografias-alvo, eleitorados indecisos, né, como a gente vai ver no vídeo. E aí depois, Arthur, vou te pedir o seguinte, eu vou colocar o vídeo para o pessoal poder ver a que a gente está se referindo, e aí eu peço depois que você retome, puder comentar alguma coisa também, e aí depois a gente dá sequência nas imagens que você trouxe. Eu vou botar aqui então, deixa eu botar na tela normal, vou botar agora o vídeo para nós assistirmos. Vamos lá. For Clinton, it was a disaster. Faced with a hostile Congress, there was no way for him to get his reforms through. His personal popularity plummeted, and it seemed certain he would not be re-elected in 2 years' time. In desperation, and without telling his cabinet, Clinton turned for help to one of America's most ruthless political strategists, Dick Morris. What did he want you to do? Save his butt. Clinton was in serious trouble. He had lost the '94 election. He had lost control of Congress, and he hired me to come back and help save him. So he was basically asking me to perform roughly the same role as a life preserver would if you're drowning. What Morris told Clinton was that to win re-election, he would have to transform the very nature of politics. The crucial swing voters in the suburbs now thought and behaved like consumers. The only way to win them back was to forget all ideology and instead turn politics into a form of consumer business. Clinton must try to identify their personal desires and whims and then promise to fulfill them. If he followed those consumer rules, they would follow him. I said that I felt the most important thing for him to do was to bring to the political system the same consumer rules philosophy that the business community has. Because I think politics needs to be as responsive to the whims and the desires of the marketplace as business is. And needs to be as sensitive to the bottom line, profits or votes, as a business is. I think that all of this involves really a changed view of the voters, so that instead of treating them as targets, you treat them as owners. Instead of treating them as something that you can manipulate, you treat them as something you need to learn from. And instead of feeling that you can stay in one place and you can manipulate the voters, you need to learn what they want and move yourself to accommodate it. To get inside the minds of the swing voters, Morris brought lifestyle marketing into politics for the first time. He went to one of America's most prominent market research firms called Penn & Shern and commissioned what they called a neuropersonality poll. It was a massive survey of hundreds of thousands of voters, but the only political questions it asked were to find out whether someone was a swing voter or not. All the other questions were intimate psychological ones, designed to see whether swing voters fell into identifiable psychological types. As the election campaign began, Clinton revealed Morris's new approach to a shocked White House. All traditional policies were to be dropped. Instead, he would concentrate exclusively on policies that targeted the worries of the swing voters. V-chips would be fitted into televisions to prevent children from watching pornography. And mobile phones would be fitted into school buses to make parents feel more secure. Dick Morris also persuaded the president to spend his leisure time in the same way as particular groups of swing voters. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Enfim, para situar o pessoal que está nos assistindo, essa campanha, ela, na verdade, é uma campanha de reeleição do Bill Clinton. Ele tinha perdido, aspas, os democratas haviam perdido a maioria, né, por não cumprimento de uma série de promessas de campanha. E esse cara, o Arthur, depois você comenta aí, não sei se o Tiranossauro é ele exatamente, ou os próprios políticos envolvidos também, né? Ele foi contratado e eles inovam, né? Por isso que nas minhas pesquisas, no meu estudo sobre golpes de Estado da era digital e tal, eu recuo bastante, 14 anos da campanha do Obama, né? Que a própria Brittany Kaiser, que trabalhou na Cambridge Analytica, confessa ter
ter atuado nela, para essa época, muito embora fosse a nascente da internet pública, justamente por isso. Né? Era ainda a era dos modems e tal, Estados Unidos um pouco mais à frente, claro, mas a Microsoft já era cliente da Pentium, ou seja, já havia, né, nessa época, tecnologia de armazenamento de dados. Então, eu acho muito importante essa passagem, e eu te mostrei, estou mostrando agora, todos nós estamos vendo novamente aqui, né, porque a imagem que você faz na transição, né, dos slides, com essa questão do instinto de sobrevivência, mas do predador, né, os humanos predadores, ou seja, tratar o eleitorado indeciso, o cidadão, a cidadã, como um consumidor. Na verdade, não deixa de ser um certo modo de também enganá-los e persuadi-los, né? Enfim. Arthur, comenta isso para a gente, por gentileza. Certo. Me parece muito interessante aquela linguagem, aquela definição inicial desse expert da propaganda, que é um cruel... É o Dick Morris, o nome dele. Né? Dick Morris. Um cruel estrategista. Ora, na condição de psiquiatra, isso tem uma denominação. Tem um artigo que eu escrevi juntamente com os amigos, que estão no site Psychiatry Online. Isso tem um nome, e o nome é psicopatia social. Você disponibiliza depois, Arthur, para eu botar na descrição do vídeo? Pois não, farei isso com prazer. Porque a gente conhece, em geral, a psicopatia antissocial, que geralmente é o predador, o indivíduo que comete crimes hediondos, mas existe aquela camada superficial que não tem uma moralidade, não tem uma ética, tem a incapacidade de se colocar no lugar do outro e ver o outro apenas como uma presa. Então, o consumidor é uma presa justamente para ser manipulado e fazer com que ele adquira ou seja convencido daquilo que a gente deseja, independentemente da vantagem ou da desvantagem que ele vai ter. Ou seja, é uma atitude altamente egoprevalente, é uma atitude altamente egoísta e que despreza o outro. E isso é um subtipo hoje classificado como psicopatia social. É aquela psicopatia leve que parece até que é normal. É negócio, então pode. É negócio, então pode? O Freud classificava, embora seja uma clínica problemática, né, na obra freudiana, com perversão, né? Também, isso, se eu não me engano, era bem... Estou dizendo que é a mesma coisa. Né? O Freud não chegou, inclusive, ele dizia que era uma clínica complicada, porque seriam pessoas que, na verdade, ela não buscam tratamento, terapia, porque o prazer, o gozo delas nesse sentido, ele funciona num outro ritmo, né? O que seria um sofrimento de culpa, né? E coisa e tal. Exatamente. E, enriquecendo um pouco, você veja que existem, aqui nesse córtex, como eu falei para vocês, existem duas estruturas chamadas núcleos ventromediais, e eles são os processadores da capacidade de autocrítica e de enxergar o outro. Boa parte dos psicopatas, eles, sejam sociais ou não, enfim, boa parte deles tem uma deficiência de funcionamento desses núcleos, ou seja, acaba não sendo... Tanto que existe uma discussão muito grande no meio judiciário se eles são imputáveis ou inimputáveis. Mas aí já creio que fuja um pouco do nosso escopo. Mas, com certeza, eu acho que a imagem do Tiranossauro é bastante pertinente para mostrar... Também achei, nesse sentido. Um lobo e pele de carneiro. Acentuar aí com muita força a ideia da imagem da caça do caçador, do predador. Né? Exatamente. Posso botar na outra imagem, então, aqui? Por favor. Seria aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Então, essa a gente já viu, seria ligado, né? Nós ligamos o vídeo com o Dick Morris nessa campanha do Clinton, que eu localizo.
na nascente, digamos, do que a gente chama hoje, hein, pessoal? Arthur, lembrei aqui. No último vídeo, para o pessoal ficar bem claro isso, o pessoal do marketing político atual, eles chamam de target e micro-target, né? Ou seja, alvejar, muito embora o Dick Morris tenha dito ali que o ideal seria estimular medo, desejos, ansiedade, alvejar indivíduos. O Facebook fez muito isso nos feeds de notícia. Ele oferecia um feed particularizado, né, para cada pessoa. Ou os grupos, que agora eu incremento aqui, só para passar para outra imagem, aquela coisa do que a gente vivenciou aqui em 2018, que foi do kit gay e da mamadeira de piroca sendo disseminada em grupos específicos. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas entenderem a dinâmica. Não foi para qualquer um. Claro que vazou, né, o WhatsApp das pessoas, recebia e tal, mas a batida da propaganda contínua foram para grupos específicos, em massa. Né? E é isso que você está apresentando para a gente desde o primeiro vídeo. Há um projeto de manipulação, de influenciação e de persuasão. Não é uma coisa solta, como nós, por exemplo, podemos receber uma ou outra imagem. Não. Há um programa, né? Sim, exatamente. Diga. Não, fala. Ok. Então, como é que essa coisa toda se encaixa? Indo avante naqueles slides anteriores, cérebro novo ou neomamífero, temos o cérebro mais que é o sistema límbico, que é o 2, aí que é o cérebro que sente, e o 3, que é o cérebro primitivo. E, como eu falei, o primeiro, o cérebro que pensa, ele só pensa se as coisas emocionalmente e instintivamente estão em acalmia. No entanto, a ebulição ou o sequestro ou a manipulação faz com que as pessoas percam a capacidade cognitiva e comecem a agir emocionalmente ou instintivamente. Então, se por exemplo, em relação a uma religião, ele não será mais terá bom senso, mas se for o extremo, vai ser um fundamentalista. Se for ideologicamente, ele já não sabe mais respeitar a vontade do outro, mas vai ser, no mínimo, agressivo emocionalmente e perde a razão no que se refere a ser capaz de respeitar civilizadamente a opinião do outro, chegando às raias, eventualmente, como alguns eventos nós vimos, de chegar ao cérebro proto-reptílico, que avança e, eventualmente, causa danos ao próximo. Esse é o cérebro que decide. Ele decide. Se o indivíduo tem uma grande paixão, por exemplo, por objetos, colecionar, então ele vai colecionar, por exemplo, automóveis antigos. Há pessoas que dão milhões de dólares ou bilhões de dólares por um modelo antigo, apenas por ser antigo. Eu interrogo por que motivo isso é feito. Parece até. Me ocorreu aqui, pode ser um exagero, né? A gente falou da psicanálise, me ocorreu até uma coisa meio fetichista, assim, né? Sim, com certeza. Porque esse aí é o prazer. Esse é o prazer que, do feitiço que você também falou, é o prazer de possuir, principalmente possuir alguma coisa que o outro também deseje possuir. A isso nós chamaremos mais avante de desejo mimético. Ou seja, eu quero o que o outro quer. O que o outro não valoriza, em tese, eu não quero. Então, resumindo esse slide aqui... Eu quero o desejo do outro, né? Mais ou menos. Exatamente. Exatamente. Então, resumindo esse slide que estava aqui, por favor, Lúcio. Então, veja bem, claro. O cérebro pensa, mas a articulação da propaganda, enfim, deseja atingir o cérebro médio, que é aquele que sente. O indivíduo que vai, por exemplo, a um shopping. Quantas pessoas vão e são levadas pela emoção a adquirir alguma coisa, porque
caramba, eu não preciso disso. Ah, mas eu gostei tanto. E aí, quem decide instintivamente é o cérebro primitivo, sempre premido pela emoção que encharca e obnubila e ofusca a capacidade de pensamento. Tanto que muitas vezes, e isso dura pouco, né? É o prazer da compra. A gente não deseja o objeto, mas a gente deseja o prazer que adquirir aquilo nos confere. Quando chega em casa, caramba, por que eu comprei isso? É claro, enfim, eu acredito que os ouvintes estejam entendendo mais ou menos ao que eu estou me referindo, que não é uma coisa rara. Está muito claro, muito claro. Pois não. Vamos adiante. Pois não. Então, aí está a interrogação. Convencer uma ideia ou imagem burlando o senso crítico individual de quem seja, em outras palavras, seduzir, é moralmente correto? E aí nós temos alteridade, que é o reconhecimento cognitivo da existência do outro. Eu sei que você exige e que você é igual a mim. A empatia é sentir o que você sente, sofrer por você, quando você enfim, sentir mais ou menos o que você sente. Existem várias explicações mais aprofundadas, mas não creio que seja pertinente. E o altruísmo, que é abrir mão de si, e eis aí, mais do que democracia, existe a dharmacracia, que é preconizada por Sri Aurobindo, no Oriente, que fala não apenas de uma maioria que escolhe assim, então eu sigo, mas o desejo de atuar socialmente em prol do próximo. Isso é sublime, me parece, mas, por outro lado, eu acho que nós estamos um pouco afastados disso, porque eu vou usar aqui, não sei se vai ser um termo muito chocante, mas, na minha percepção, o que a gente vive hoje no mundo, em todos os sentidos, poderia ser chamado como um holocausto moral. Sim. Essa imagem, Arthur, com o teu comentário agora, deixa eu só voltar aqui. Pois não? Sim. Veja bem. É porque eu fiquei na cabeça relacionando com aquela fala do tal Dick Morris, né, nesse estrategista, né, pensando até que ponto haveria um caráter de sedução também nessa captura, né, que eles planejam. Com certeza. Previamente, olha só, é aí que eu acho que entra a grande covardia do jogo. Exatamente. Eles previamente, e a era da internet veloz fundou isso, né, botou os dois pés nisso, por isso que é recente, 20 e poucos anos de internet veloz. Sim. Eles previamente, eles já têm uma classificação que a gente, dentro da psicometria, a gente com os dados de instrumentos pode ter também, mas eles pegam dos cliques também de anseios, de medos, desejos, né? Estamos falando aqui muito de desejos. Quer dizer, previamente já tem essa classificação, então tem uma questão de sedução também, e não para não ficar a ideia de manipulação pura, como se fosse uma seta, não, mas há um jogo de sedução. Exatamente. Só para passar a palavra de novo para você, inclusive no vídeo, para relacionar com essa imagem, quando na narrativa do tal empresário, lá do gestor dessa pension, ele vai falar das propostas de colocar, na época, chips nas TVs, né, para os pais poderem regular os filhos em relação à pornografia infantil. Olha aí o kit gay e a mamadeira de piroca 2018 do Brasil, em 1994, a sexualidade, os medos, fantasias, e por que não desejos também, né, envolvidos. E no outro, do celular, nos ônibus, né, o celular estava na nascente, né, os celulares surgindo, para poder também ter um controle sobre a criança, né, sobre os filhos e tal. Quer dizer, a propaganda também jogando pela via da sedução de uma oferta de algo, né? De uma oferta de uma proteção, de uma segurança, que, na verdade, apontava mais para uma questão de medos, né? E dos desejos.
Sim. Existe um filme bastante interessante, eu não sei se você conhece, The Corporation, em que fala Noam Chomsky, mostrando que existem as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas, que são uma criação de alguém que tenha direitos legais, mas se nós elencarmos as características de uma corporação, que é uma pessoa física, e elencarmos quais são os padrões de relação da PJ com os indivíduos, nós vamos, e nesse vídeo mostra muito bem, que os parâmetros de classificação são bastante aproximados e compatíveis, ou mais ainda, são itens com os quais, com a AMS, a gente classifica o indivíduo como psicopatia. Ou seja, são órgãos insensíveis que desejam tão somente o lucro, independente do bem ou do mal alheio. Sim. Vamos ver aqui. Ok? Essa que a gente já tinha visto agora, né? Essa imagem? Exatamente. Então, esse aí é um confronto. Ego e alter. Ego sou eu, alter o outro. Então, não há possibilidade de existência de uma sociedade igualitária, humana, enfim, baseada no ego. Em outras palavras, baseado nos cérebros primitivos. É necessário que eu compreenda, que eu reconheça a existência do outro e respeite tanto quanto. Mas, na medida em que a gente regride para a paixão ou para a instintividade, isso morre, porque, assim como o dragão de Komodo, ele não tem alteridade, ele não tem empatia, é sobrevivência pura. E o ego gera egoísmo, tudo para mim. Ego-prevalência, somos todos iguais, mas eu sou um pouco maior. Egocentrismo, eu sou o centro de tudo. E egolatria, eu sou o cara. Enquanto que a unicidade ou afinidade, ou reconhecer o outro, que é um dos primórdios do elemento básico das uniões, em outras palavras, o amor, a afinidade, a solidariedade, enfim, ele presume empatia, que é sentir como o outro, e alteridade, que é reconhecer o outro como igual. Isso tudo desemboca no altruísmo, que é abrir mão de coisas minhas em função de outra pessoa. Você veja, apenas uma curiosidade. É claro que se eu dou para alguém um excedente que eu tenha, por favor, é extremamente válido. No entanto, o que é o altruísmo na sua mais essencial, do seu mais essencial conceito? É eu dar alguma coisa que vai me fazer falta. Isso é um despojamento essencial, porque, neste caso, eu estou... Perdão, vejam bem, eu vou reenfatizar. Dá o seu excedente, por favor, é melhor do que você acumular tanto, como se você fosse ter, por exemplo, uma aposentadoria de 700 anos. Eu tenho que defender os leitos da criança, ganhando milhares e milhares. Eu acho que essa criança não vai beber tanto leite assim. Então, dar o excedente, repito, é extremamente nobre, mas tentando analisar o termo essencialmente, o altruísmo essencial é abrir mão daquilo que, de alguma forma, vai me fazer falta. Eu creio que tenha sido claro. Me corrija, por favor. Não há o que corrigir, Arthur. Você me lembrou aqui até uma coisa. Eu estava vendo a imagem, e agora você falando, né? Tem uma passagem, não lembro se é ideologia alemã, que o Marx vai falar que só há, para ele, ponto de vista dele, que ele compartilha, só há felicidade na comunidade, né? Sim. É o pessoal que simplifica tudo, né? Que, enfim, não se aprofunda em nada. Eles pegam o significante, a palavra comunismo, sem entender. Por exemplo, nessa imagem que você fugiu, voltar ela aqui para ficar mais claro o que eu estou dizendo agora. Sim. O altruísmo, a empatia, a alteridade, é nesse sentido que eu estou usando a comunidade. Eu não estou falando de comunismo. Sim.
que eu me lembro que ele vai falar exatamente isso, que só há felicidade na comunidade, que é onde há partilha, né? E você deu o exemplo, por exemplo, de um excedente, né? A pessoa abre mão de excedente e não excedente é explorado, né? Excedente de força, excedente de trabalho e tal. E é uma passagem clássica dele, né? E básica, né? Muito, assim, muito elementar, né? Que parece que assusta, né? Sim, o ser humano ele é grupal por natureza, não por hábito. A exclusão, o ostracismo, é uma das maiores dores que nós temos. Ser excluído ou não considerado, ou a invisibilidade de pessoas é uma das maiores dores. As pessoas que eventualmente cumprem funções um pouco mais simplórias e num determinado emprego, geralmente elas têm um grau de visibilidade menor, e isso angústia, uma não valorização. Então, a valorização e a integração, o instinto gregário, ele é imprescindível para uma relação afetuosa, amorosa, solidária, da grupalidade. É como você com certeza poderá falar melhor do que eu, mas como Sócrates falava, a polis perfeita só se dá a partir das individualidades ou a soma delas harmônicas e perfeitas. Eu não sei se eu falei corretamente, mas o filósofo aqui é você, Lúcio. O Sócrates, inclusive, só para colorir um pouco essa questão, acho que você lembrou agora, o Sócrates tem uma faceta do Sócrates, nem todo mundo conhece, que o Sócrates, algumas pessoas tomam ele como uma figura assim, com uma uniformidade. E o Sócrates ele tinha uma multiplicidade, uma variedade de faces, né? O Platão foi digamos assim, uma fonte, foi aluno do Sócrates. Tem o Xenofonte, foi outro aluno do Sócrates. Tem o Aristófanes, né, amigo de Sócrates, dizem que inclusive é amigo de copo de Sócrates, né? Está presente no banquete do Platão, né? Um poeta, um comediógrafo brilhante. Mas o Sócrates, para ir direto ao ponto, né, ele tinha uma face embebida, eu vou usar aqui uma palavra nossa, desse altruísmo, né, que era uma pessoa despojada, digamos assim, de bens materiais mais mundanos e tal, em face do desenvolvimento ético, intelectual também, e que, inclusive, teria dado origem, né, à escola dos cínicos, por exemplo, do Diógenes, né, que é aquele filósofo que mora no barril, né, e ele está apontando a hipocrisia da sociedade preocupada em fingir que está fazendo sempre alguma coisa, com os acúmulos e tal, e ele era aquela figura errante, né, quase que um nômade na rua, né, e tal. Era isso que você está falando da figura do Sócrates, né? Me lembrou essa face dele. Tá. E esses neurônios espelho, o Arthur? Isso é mais um elemento, ele não é absolutamente fundamental. No entanto, ele é mais um que se acopla a essa tendência que nós temos de agir efeito manada. Então, se o meu vizinho faz, se o fulano faz, então a minha tendência é fazer igual. Neurônios espelhos são uma área neural descoberta razoavelmente recentemente por um italiano, neurocientista, e que percebeu que, porque em tese, antes disso, quem observa um ato qualquer, o cérebro deveria ficar em silêncio. Quando eu falo silêncio, é despolarização elétrica dos neurônios. Em silêncio, enquanto observo o outro. No entanto, foi percebido que, na medida em que eu observo, eu também despolarizo o meu apenas pelo fato de observar. Se você puder passar um avante, acho que isso... Só brincadeira aqui, um xiste aqui. Eu estava lendo uma ação desempenhada por uma pessoa, né, o efeito manada que você falou, pode ativar no cérebro de outros caminhos motores. Me ocorreu a imagem das motocicletas aqui, inclusive dos jet skis. Sim.
mais na zoação aqui um pouco. Essa outra imagem tem a ver com neurônio Isso é apenas porque isso foi pesquisado ou foi estudado no cérebro de um macaquinho, e você veja aqui à direita, isso aí são ativações eletroencefalográficas no cérebro do macaquinho. Você veja que quando ele pega um amendoim, número 1, o cérebro dele dá córtex motor da articulação da mão, ele é despolarizado. Você vê nas linhas azuis abaixo. Mas o que não se sabia, e não se presumia que existisse, é que quando ele observa a mão do pesquisador que está com ele, mexendo os amendoins, o cérebro dele também despolariza, o que foi uma novidade, porque isso se chama mecanismo espelho, ou seja, isso também é a base da empatia. Um exemplo claríssimo é o bocejo. É comum que quando alguém boceja, alguém. Isso é uma espécie de contágio. Rapaz, né? parece que contamina, né? Impressionante isso. Exatamente. Agora, veja bem, no que se refere ao marketing, isso é fundamental. Se puder passar avante. Mais um, por favor. Eis aí o mecanismo refletor. Isso é uma pesquisa que foi feita, veja bem, um sorriso, uma pessoa que veja um sorriso, isso é uma pesquisa feita com imagens mostradas para o indivíduo. Então, uma imagem que muito rapidamente surja. Vocês vejam que aí que é um experimento que foi feito com uma imagem de um sorriso surgindo apenas por 40 milissegundos. Isso é muito mais rápido do que a percepção consciente consiga atingir. E mesmo assim, com aquela super câmera que pega todas as nuances do observador, há uma tendência dele imitar o sorriso. Então, você veja aqui a forma subliminar de influência é infinitamente mais relevante, muito mais importante, muito mais consistente do que parece ser. Eu acho que o neurônio espelho ficou... espero que tenha ficado claro. Sim, e, portanto, só uma, a gente... Pois uma não. dúvida aqui. Eu fiquei com uma... Por exemplo, no final dessa imagem, está escrito: no entanto, nosso mecanismo inibitório da sequência de movimentos alheios é eficaz. Ou seja, seria como se fosse um mecanismo que barra qualquer, ao mesmo tempo que tendemos a, digamos assim, a fazer essa mímesis, né, dos movimentos, das expressões, há também um mecanismo de inibição. Exatamente, porque, veja bem, eu tenho a tendência a imitar aquilo. No entanto, eu tenho córtex pré-frontal que me permite a autocrítica e que inibe que eu fique, por assim dizer, um macaquinho de imitação. Então, eu inibo e fico neutro em relação, porque tem aí o sentido crítico, eu julgo que se é pertinente ou não o sorriso, mas sutilmente, inconscientemente, automaticamente, a minha tendência é imitar. Ficou claro? Interessante. Bom, claríssimo, muito interessante. Ok. Uma outra coisa que também... Porque animais, você veja que os animais eles têm duas coisas. Eles têm. Por que as feras lutam entre si? Por território, caça e procriação. Isso aí é o animal. O ser humano tem isso e desejo. Isso faz com que o valor. Uma caça para. O leão, ou, enfim, qualquer predador, o valor implícito daquilo é aquilo. Não existe uma relativização. Está com fome, come. Não está, não come. No entanto, o nosso desejo, a nossa construção cognitiva permitiu fazer com que os valores que a gente outorga às coisas seja variável. Isso se chama mercado. Ou seja, se alguma coisa... Aí está a lei da oferta e procura. Quanto menos
oferta, a tendência é aumentar o valor. Meu Deus, o valor é o valor. Animais desconhecem isso. No entanto, nós, se temos alguma coisa por rara, em tese, a gente automaticamente raciocina. Se é difícil, deve ser raro. Se deve ser raro, deve ser caro. Se é caro, incomum. E se incomum, de alto valor. Por outro lado, se uma coisa é fácil, eu não quero, porque é farto, barato, comum, de baixo valor. Em outras palavras, um objeto desprezível. E então, isso vai gerar... por favor, pode passar o outro? Sim, claro. O desejo mimético. Oi? Não, estava repetindo aqui, só desejamos o que o outro deseja, rivalidade mimética. Exatamente. Imaginem duas criancinhas. Duas criancinhas que estão brincando juntas e que estão ainda numa época, como o Piaget muito bem descreveu, a época do egocentrismo primitivo, que não ainda perímetro. Tanto que, se você pedir para ele se esconder da mamãe que está chegando, ele faz assim. Ele não sabe que ele é passível de ser visto. Pois bem, a criancinha, portanto, quando ela brinca com... tem um brinquedinho aqui. Se ela pega, a outra também quer. Agora, se ela despreza, muito comumente, o outro não quer. Ou seja, isso eu desejo o que o outro deseja. O que se chama Jean-Yves Leloup, que é um monge exicaste da Igreja Ortodoxa, escreveu um livro explicando muito bem o que se chama esse desejo mimético. Ou seja, eu quero o que o outro quer. E isso, obviamente, insufla a competitividade a nível cognitivo, mais abaixo a nível emocional, e mais abaixo ainda, se a coisa for piorando, a nível instintivo de agressão, matar ou morrer. Você citou agora Jean-Luc. Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup. É um nome só. Leloup é o louco, né? Jean-Yves Leloup. Ele tem várias obras, como eu falei. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. É francês, não fala português, de assistir a alguns seminários, porque ele trabalhou por um tempo na Unipaz, uma entidade de terceiro setor que confere graduação ou pós-graduação na chamada Ensino da Cultura de Paz. E ele tem esse livro no qual ele exemplifica muito bem o que se chama o desejo mimético, que me parece uma coisa extremamente sublime, genial. Né? Ele é um monge exicaste, isso significa da velha Igreja Católica Ortodoxa. Mas, como na minha tendência, inclinação ecumênica, enfim, o que vem de cima vem bem. Enfim. Pois é, rapaz. Eu vou aproveitar, então, para compartilhar contigo, com as pessoas, né? Sim. Que estão nos assistindo, pensando aqui essa questão, como o desejo seja com a mimesis também incluída aí nessa busca, né? Ou nesse ponto a ser tocado dentro das propagandas, da instrumentalização das propagandas. Sim. Estava pensando aqui naquela figura extremamente importante dentro dos estudos que a gente está desenvolvendo, fronteiriço, né? Eu chamo da psicopolítica, mas fronteiriço entre filosofia da informação e a psicologia, num sentido bem amplo aqui, que eu estou dando à psicologia, que é o do sobrinho do Freud, do Edouard Bernet, que essa turma que é destacada no vídeo, que nós vimos, que está linkado às imagens do Tiranossauro Rex, né? É o neoliberal, o predador, né? Que vai colocar as pessoas
para serem pequenos tiranossaurozinhos também, né? Seja você o primeiro, você é o melhor, você pisa nos outros, você pode vencer. É uma coisa meio louca, mas é mais ou menos assim. Eu estava lembrando aqui na linha do tempo que isso é muito importante, que a gente, inclusive, aprofunde, Arthur, o estudo sobre esse personagem, porque, veja só, eu vou lembrar aqui bem rapidamente, uma pincelada, de duas estratégias de propaganda que ele usou, pegando mimeses, pegando cores, que inclusive hoje nós combinamos de você nem falar tanto na questão das cores, para não ficar hoje um encontro que ficaria muito comprido, mas eu sei que você estuda também isso, que o Bernet, ele na desfile de Páscoa de 1929, em Nova York, ele tinha sido contratado por uma empresa de cigarros que fazia o Lux Strike, era American Tobacco Company, né, o nome dessa empresa. E a sacada dele marca uma virada que é muito importante. Isso, nesses estudos de golpe de Estado da era digital, qual foi a virada dele? Ele vai atingir com muita força desejos, pegando uns instrumentos que eram usados na psicanálise, como, por exemplo, a atenção flutuante e as entrevistas para sondar as pessoas, verbalizando em grupos de perguntas e respostas, né? Ele vai fundar um novo tipo de estratégia de propaganda. O que ele faz? As mulheres não podiam votar e não podiam fumar. Era um tabu fumar e não havia direito ao voto, né? Ele bola com jornalistas, fotógrafos, né, que no momento exato daquela parada, que era uma parada famosa, né, Nova York, imagina e tal, moças jovens sacam cigarros das roupas onde elas estavam, na bolsa e tal, acendem, e os flashes dos fotógrafos em diversos lugares capturam aquilo. E eles disseminam a seguinte frase, né? As jovens sufragistas portando as suas tochas da liberdade. Quer dizer, como que ele espalha, né? Vou usar uma palavra nossa atual, o empoderamento feminino da época, com a mulher antes que poderia participar da sociedade igual ao homem, né, em pé de igualdade, como ainda não sabia que o cigarro poderia ocasionar um câncer, né, no pulmão, entre outros problemas. Então, a outra, que eu acho importante destacar em tudo que você falou, que me lembrou uma das imagens, agora eu não recordo porquê, mas eu vou falar qual foi a estratégia dele. Que quem que aplicou foi um cara chamado Ernest Dichter, que já era da escola de propaganda dele. Que foi o seguinte, havia uma farinha de bolo instantâneo que não estava vendendo, né? E a sacada dele foi a seguinte, ele olhou o produto, né, e viu que era tudo muito instantâneo. E com as pesquisas, reunindo principalmente com mulheres, que na ótica dele era o público-alvo daquele produto que eles queriam alavancar a venda, através de perguntas e respostas e coleta de informações por esses grupos, que ele inova com isso, ele descobriu que o segredo seria acrescentar um ovo à receita e colocar na caixa. Porque, na ótica dele, pelo que ele escutou dessas pesquisas, as mulheres daquela sociedade sentiriam-se incluídas no preparo daquele bolo. Estou contando esses dois, mas isso assim, essa escola desse cara, ela consta, o Arthur, na citação do Andreu Corídico, no livro de Guerras Híbridas, num lugar de destaque. E é pelo seguinte motivo. Esse cara viveu 104 anos, ele morreu em 1995, um ano depois da tal campanha do Clinton. Ele estava já velhinho, mas ele atravessou a Primeira Guerra, Segunda Guerra, onde ele aprendeu muito sobre abordagem direta com um autor britânico militar. Ele participou do golpe da Guatemala de 54 e ele pegou a era da internet, só que ele já estava bem idoso. O que eu quero dizer com isso? Os estudiosos de guerra híbrida, eles dividem em 4 etapas, primeira, segunda, terceira e quarta geração. A guerra híbrida, que usa muito mídias, operações psicológicas e de internet, que tem a comunicação veloz e a psicologia de massa, por exemplo, podendo ser manipulada com mais alcance, mais velocidade, com mais dados,
ela quase que tem um paralelismo, isso é uma coisa minha, que eu cheguei a essa conclusão, quase que tem, porque a primeira geração é quando não havia armas raiadas, a Guerra Napoleônica. A segunda, a Primeira Guerra, coincide com as propagandas do Bernet, com o cinema que já existia, que ele usou. Trincheiras e tal. A terceira geração, com os nazistas, rádio, olha só. Não que o rádio tenha sido descoberto naquela época, mas ele é muito potencializado e foi usado com um grau de eficácia muito grande pelos nazistas. Televisão, depois, na época do golpe da Guatemala, foi ali que, se eu não me engano, foi 54. E, por último, a internet. Quer dizer, esse personagem, tão presente nessa escola estadunidense que eu chamo de propaganda, ele vai atravessar o século passado inteiro, deixando todo o material de estratégias, de estudo e de práticas, né, prontinho para estrategistas políticos, da área da política pura mesmo, estrategistas militares e os que hoje você abordou mais diretamente também, que são os da área de consumo, de propaganda e de marketing, né, que faz a manipulação com os desejos das meninas. É impressionante isso. Isso me trouxe. Essas imagens que você trouxe hoje, elas vão se juntar aqui na cabeça, inclusive eu vou pensar a respeito disso, que é um aspecto assim funcional, digamos assim. Eu estou usando essa palavra aqui agora, né? De todas essas estratégias que é referida, né? Que ele foi buscar no Freud e tal, e que resultou hoje em dia nessa máquina de propaganda política, utilizando as linguagens, né, nas suas modalidades diferentes, né, imagem, escrita, a fala, mescladas, né, nesse universo virtual tão amplificador, né, e potente. Sim. Então, Arthur, a gente vai se aproximando aqui já de um horário de fim, né, do nosso encontro de hoje, tem mais de uma hora, bastante proveitoso. Eu agradeço muito, né, você ter vindo. Passa a palavra para você, se quiser fazer algumas considerações finais nessa apresentação. Muito obrigado, tá, por você ter vindo mais uma vez aqui, compartilhar com a gente o teu conhecimento, os teus estudos, e a gente poder deixar interrogações também, né? Que é muito importante para a gente poder avançar nas pesquisas e tentando refletir, debater tudo isso que a gente conversou hoje aqui. Passo a bola para você fazer suas considerações. Ok. Eu que agradeço o convite, me sinto, novamente eu digo, bastante honrado por seu convite e também aos nossos ouvintes, ou, enfim, quem esteja assistindo, porque a rigor, o conhecimento não tem valor se não é perpetuado, né? Como eu sempre digo, na minha concepção, o saber, o conhecimento não tem dono e não ocupa espaço. Então, quanto mais democratizado, melhor. Muito obrigado, Lúcio, pelo convite. Eu que te agradeço, Arthur. Até breve, a gente vai se encontrar outras vezes aqui, tá bom? Pois não, seria uma honra.